E o tema de hoje na palestra é os planos de Deus. E nós vamos começar lendo aqui o texto de Gênesis 42, 36. Eu vou colocar para si e nós vamos juntos ler esse texto. Eu vou estar mexendo aqui porque eu estou colocando ao mesmo tempo da... Vamos lá. Então, Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilhado. José já não existe e Simeão já não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Ponto. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo, disse Rúben ao seu pai Jacó. E continuando, ele, porém, Jacó disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Muito bem. Quando que Jacó falou essas palavras para o seu filho Rúben? Quando eles foram ao Egito pela primeira vez, penso eu, em busca de comida. E José já era governador. E José, conhecendo os irmãos, não se anunciou. E de uma certa forma, José, mesmo sem se anunciar, pediu para que eles fossem, levassem os alimentos, mas que retornassem assim que eles viessem buscar mais alimentos e trouxessem o seu outro irmão, que era mais chegado a José, que no caso aqui, ele falou o nome dele, que foi Benjamim. E Jacó, não sabendo ainda que José estava vivo, e não sabendo ninguém, ficou com medo, que é o normal. Já tinha perdido a José, e ele disse para o seu filho Rúben: você vai levar meu outro filho? Um já não está entre nós, o outro morreu, porque ele pensava que José estava morto. E você vai levar esse? Se acontecer algum desastre, como que eu vou ficar? Olha o que eu já passei. Imagine, quem tem muitos filhos tem muitos problemas, né? Porque você não pode achar que vai ter algo na vida e aquilo não vai lhe dar problemas. Só tem problema com casa quem tem casa. Só tem problemas com casamento quem é casado. Por exemplo, quem aqui não é casado? Então você não tem problema no casamento. Pronto. E só tem problema ou problemas com filhos quem tem filhos. E dependendo da quantidade, Jacó tinha 12, que posteriormente, se não me falha a memória, se tornaram as 12 tribos. Então, os 12, imagine você, ele já disse: eu perdi um foi embora, um morreu, e agora você quer levar outro, como é que eu vou ficar? A dor, né? Os problemas, enfim. E eu vou ler aqui um pouco a respeito do que já lemos até o momento. Mas tem mais um texto aqui para acrescentar. Mas, deixa eu vou aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se voltar aqui. A fome era gravíssima na terra. Então, a razão pela qual eles foram para o Egito e precisavam voltar é porque havia muita fome e eles precisavam voltar. Muito bem. Vou ler alguns detalhes dessa situação, para você entender. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. Lá enfrentou muitos desafios, mas tudo fazia parte do plano de Deus. Cada situação difícil que José viveu estava dentro do propósito divino. Muitas vezes, pessoas justas fazem o que é certo, dizem a verdade, e parece que a mentira prevalece sobre elas.
Mas Deus vê tudo. Se você permanecer firme, ele vai te honrar. José permaneceu firme e no tempo certo foi exaltado. Tornou-se governador do Egito. Quando a fome atingiu a terra, seus irmãos foram para o Egito em busca de alimento. Jacó, pai de José, começou a se desesperar, pois não compreendia o que estava acontecendo. Muito bem, eu vou ler aqui mais um texto. Então, até aqui você percebe que Deus já havia honrado a José. Imagine tudo que ele passou fazendo a coisa certa. Você que conhece a história de José, ele sonhou e os irmãos lhe venderam como escravo, porque passaram a ter inveja dele, por mais outras coisas, que o pai gostava muito de José. Depois ele foi trabalhar para um determinado oficial graduado egípcio, e a esposa desse homem deu em cima de José, tentou se deitar com ele, ele se negou e foi acusado de assédio, preso injustamente. José ficou na cadeia por vários anos. Então, mas mesmo diante de tantas situações difíceis, fazendo certo, obedecendo, ele não deixou de crer que o Deus da justiça, o Deus que mostrou o sonho, o Deus que estava com ele não deixou de crer que esse Deus cumpriria o seu propósito. Então entenda, eu não sei o que você quer, mas eu entendo que tudo que nós queremos tem que se alinhar com a vontade de Deus. Por isso que a palavra é clara: pedi e não recebeis, porque pedis mal, apenas para esbanjar, satisfazer os vossos desejos carnais. Então, se o objetivo é mal, Deus não vai honrar, porque Deus, ele abençoa no coletivo. Ele quer que eu seja sal, ponte, luz. Não tem essa de, eu quero só resolver meus problemas, outro que se dane. Não é assim que Deus trabalha. Deus não cumpre propósitos egoístas, vingativos. Deus não cumpre desígnios do coração malignos. Fulana vai ver, ela me paga. Deixa eu melhorar de vida que ela vai ver. Vou esfregar na cara dela. Você não vai. Você vai permanecer do jeito que está, porque Deus sonda a mente e o coração. E você vai entender, já está a entender, já conhece, na história de José. Ele poderia ter uma reação diferente da qual ele teve. Mas Deus conhecia o coração daquele homem. Resumindo e concluindo, Deus o honrou. E eu digo para você, está na luta, está na batalha, está fazendo certo? Continue. Porque Deus é fiel. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Bem, nós estamos passando tudo para você perceber. Deixa eu voltar aqui no texto da Bíblia. Vamos continuar lendo aqui para a gente perceber o restante. Bem, a fome veio e aconteceu que, como acabaram de comer os mantimentos que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: volta, comprai-nos um pouco de alimento, né? Mas Juda respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, aquele homem era José, que eles não sabiam: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Quem era esse irmão? Benjamim. Então você está entendendo. Se vieres conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Quem era aquele homem? José, que eles não sabiam. E disse Israel, Jacó: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? Por que vocês falaram? Às vezes você diz assim: mas eu cometi um erro. Olha, às vezes você não entende. Agora, nós estamos vendo com a visão micro ou macro. Nós estamos vendo, macro é grande.
Agora nós estamos vendo a história no começo, no meio e no fim. Então estamos percebendo como que Deus trabalha. Agora, quando você está vendo no micro, só vivendo aquele momento, você não sabe. Ele pediu para levar por quê? O que ele quer fazer? Por que ele quer tanto ver meu irmão? Por que eu fui falar, meu Deus do céu? Então, às vezes, nós falamos certas coisas, cometemos certos erros, mas se Deus está no meio, até o que é para dar errado vai dar certo. Mas o que tem que dar certo também vai dar certo. Eles não sabiam que não era para o mal, era para o bem. Mas como diz o ditado, gato escaldado, até da água fria ele foge. Às vezes, meu pai, a mente da pessoa, ou a própria pessoa está tão cansada, tão judiada, tão batida, né, agredida pela vida, que a essência dela começa a se tornar negativa, pessimista, e ela começa a ver problema em tudo, até onde não tem. Ela começa a ver problemas, ela começa a ter medo das coisas. Que o Espírito Santo nos ajude em tudo isso, porque isso está à disposição de todos. Psicológico, emocional. Às vezes a pessoa já perdeu tanto que ela está com medo de perder mais. Às vezes ela já foi tão rejeitada, ela está com medo de ser rejeitada de novo. Está amarrado esse medo. Está repreendido. Olha Jacó com medo. Mas é normal. Mas Deus vai te encorajar para fazer o certo, mesmo naquilo que Deus já sabe que vai dar certo, mas a sua mente, de repente, está pensando o contrário. Deus vai te encorajar para fazer o certo em nome de Jesus. Foi o que fez Jacó, né? Porque, deixa eu ler agora nós já lemos aqui, né? Por que vocês falaram? Enfim. Muito bem. Jacó ficou abatido e triste, pensando, já perdi José, Simeão já não está comigo, agora, porque ele disse, por que fizesse esse mal, né? Agora, ainda querem levar Benjamim? Seu coração estava aflito, porque ele não sabia o que Deus estava fazendo. Nós não sabemos às vezes. Deus já está a trabalhar. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, gostava de fazer. Ele nem imaginava que seu filho estava governando o Egito. E que tudo fazia parte do plano de Deus. Então, pare de ficar preocupado. Pare de ficar ansiosa. Pare de buscar chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo. Será que isso vai acontecer? E se isso, pelo amor de Deus, não permita que o mal alimente pensamentos, emoções negativas. Repreenda em nome de quem? Do Senhor. Já está repreendido. Deus está no controle. Agora é óbvio, se você sabe que está em falta com Deus, se conserte. Se anda fazendo o que não deve, pare, porque também você não pode querer o que é bom fazendo o que é mal. Quem planta espinho, colhe espinhos. Então não tem como eu plantar o mal e colher o bem, ou plantar o bem e colher o mal, pelo amor de Deus. Então, se esse medo espraiado em você é consequência de estar em falta com Deus, naquilo que você sabe, ou não fazer o certo, aí, senhora, senhor, eu digo para você, não espere o melhor. Se conserte enquanto há tempo. Muito bem. Quando você confia nos planos de Deus, mesmo que as coisas não aconteçam como esperava, você não deixa o diabo roubar a sua fé. Mas, quando não se crê, facilmente toma decisões precipitadas, ou até desiste. Há momentos nos planos de Deus que parecem sem sentido, sem explicação. Quem já viveu isso? Mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Os planos de Deus são grandiosos, mas geralmente começam com lágrimas. Em meio a tudo isso, traições, foi o que aconteceu com José, decepções com pessoas que torcem contra, que tem muitas. Começa com gemidos, mas termina com Deus sendo glorificado. Você não deve se entristecer no tempo certo, você não deve se entristecer. No tempo certo, você dará o seu testemunho. E, se algo difícil aconteceu no caminho, é porque Deus quer
tornar seu testemunho ainda maior e ainda mais impactante. Você crê? Muito bem. José compreendeu que havia um propósito maior e por isso não desanimou. Não se preocupe. Deus está no controle e está agindo para cumprir os planos dele. Creia para que o desespero não te consuma. Você ainda vai ajudar muitas pessoas que nem imagina. Não se apoie em nada e em ninguém. Confie em Deus e tenha paz. Aí entra o texto que nós vamos ler agora, Gênesis 45:1. Então José, porque aí eles foram, levaram o irmão e estavam todos lá. Quem viu essa cena na novela? Estavam todos lá. Chegou a grande hora. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E chamou-o: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém fique com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, então ele deu ordem aos seus serviçais, aos seus servos, que saísse, ficar só ele e os irmãos. E aí, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouvia. Imagina o quanto ele chorou. Imagina que momento impactante, né? Mas uma emoção do espírito, uma emoção boa, a emoção da obra cumprida, o propósito cumprido. Deus honrou, Deus fez. Eu creio que você vai chorar. Essas lágrimas de quê? De alegria, a emoção do espírito, a lágrima da vitória, da conquista, a lágrima de ser templo do Espírito de Deus, de poder ajudar a família, de poder estender as mãos e ajudar o próximo, do testemunho, do objetivo que Deus tem para todos nós, que até o último dia da nossa vida vai se cumprir, porque mesmo que Deus já tenha feito, Ele não para de fazer, Ele continua, porque a vida é uma jornada. Você resolve algo aqui, daqui a pouco tem outro para resolver, e nós partimos para a fé, para Deus, e vamos vencendo, até o último dia. E esse foi o dia de José, o dia da honra. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Imagina que coisa impactante, hein? Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder. Imagina o choque. José. Os que venderam ele estavam ali. Tinha aqueles que foram contra, mas a grande maioria, uns se calaram, outros foram contra e outros se opuseram, mas não puderam fazer nada. E eles não puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Esse é o momento da honra de Deus. É o momento em que Deus te honra. Imagine as lágrimas de José. Antes foram de dor, desprezo, conforme falamos. Aqui foi de alegria. E aí, disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha que maravilha, que glorioso. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Agora, o que me chama a atenção é o coração que Deus espera em cada pessoa em meio às lutas. Veja que ele não estava cheio de rancor. Aliás, deixa eu ler aqui um pouco sobre isso aí. Olha só, José se revelou aos seus irmãos. Quando você vive dentro do plano de Deus, aqueles que fizeram mal se verão constrangidos por não terem feito bem. Por isso, examine o seu coração. Se houver mágoa, ressentimento ou qualquer coisa contrária ao plano ou os planos de Deus, arranque isso do seu coração. Seu coração precisa estar limpo. Você vê aqui um homem magoado?
rancoroso? A pergunta é, responda para si, conhecendo a história de José, diante de tudo que ele passou, sua reação seria a mesma? A minha, a sua? Qual seria? Eu sei da minha, você sabe da sua. Confesso que não é fácil, mas recebendo o que nós temos recebido de Deus, da palavra, o que Deus espera de nós? Espera que realmente o nosso propósito seja o dele, o perdão, estender a mão, a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a Deus, os limpos de coração. Então, aqui mostra que, olha só, aqui mostra que Deus honrou José pelo que estava dentro dele, não propriamente porque ele tinha uma necessidade. Não. Tudo poderia terminar assim? Sempre? Não, poderia terminar de outra forma. Mas, além de confiar em Deus e se manter fiel a Deus, ele guardou o coração. Gente, guarda o teu coração. Não importa quem fez mal contra você, quem está a te perseguir. O que eu faço? Ora por essa pessoa. Porque não tem como você odiar ou alimentar mágoas em teu coração por alguém que você ora todo dia. Não ore com vontade, ore pela fé. Deseje tudo de bom para ela, abençoe ela, entregue ele nas mãos do Senhor. E para continuar, para nós findarmos, aqui então, a palestra. E subiram do Egito e viram a terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, disseram a Jacó. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Imagina, o homem não acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe falara, vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que morra. Muito bem. E Jacó enviou Judá diante de si, a José, para o encaminhar a Gósen, e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-lhe ao seu pescoço, não é isso? E apresentando-se, lançou-lhe ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Imagine, imagine que encontro, né? Muito forte. Israel, Jacó, disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. A mentira pode durar um tempo, 2 tempos, mas diante de quem é de Deus, a verdade sempre prevalecerá. José entendeu os planos de Deus e confiou. Tenha calma, não fique ansioso. Nosso Deus não é cego e nem inerente. E ele não age com todos da mesma maneira, mas sempre age do jeito certo e na hora certa. Deus não vai falhar com você. Quando você crê no plano de Deus, você aguenta, você suporta, você persevera. Esse é o nosso Deus. Se você conseguir suportar o momento difícil e entender que está dentro dos planos de Deus, você verá a glória dele se manifestar na sua vida. Nosso Deus é justo, ele vê tudo o que está acontecendo e, no fim, ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Então, aqui nesse desfecho final, nós observamos que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não apenas honrou ele, José, mas Deus o honrou diante dos irmãos e mostrou o caráter de Deus para os irmãos. E logo depois honrou diante da família. Esse é o nosso Deus. E em face a essa história tão magnífica que nós começamos aqui
Deixa eu voltar aqui o texto, só para você poder em casa também rever. Diante dessa história que começa em Gênesis 42, 36, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Porque eu digo uma coisa para a senhora e o senhor: isso aqui só é possível com o auxílio de Deus. Porque existem situações na vida do ser humano que sozinho ele não vai conseguir. Por isso que a palavra é clara, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, eu não vejo apenas um homem que foi fiel, que confiou em Deus, que teve o caráter de perdoar e guardar o coração, e que foi honrado diante dos irmãos. Eu vejo também um Deus de misericórdia, um Deus que protege, que guarda e que honra. Sem a ajuda de Deus, nós metemos os pés pelas mãos, pela cabeça, da forma errada que é, e acabamos largando tudo de lado, jogamos tudo para o alto, desistimos, ficamos magoados, e o que é para dar certo, dá errado, e o fim que tinha que ser glorioso é triste, e aquilo que Deus queria fazer acaba não acontecendo. Por isso vamos terminar pedindo: Senhor, me ajuda a ver como o Senhor quer que eu veja, a permanecer como o Senhor quer que eu permaneça, e Ele vai nos ajudar. Amém? Fique de pé, por gentileza, mas nunca esqueça desse tema, hein? O tema é os planos de Deus, que são maiores que o nosso. Lembra essa canção, Fábio? Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Graças a Deus. Vamos terminar pedindo isso. Graças a Deus. Feche os seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus, e cante. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredite. Acredite, sim. Acredite, sim. Acredite, sim, que Deus vai fazer o impossível em seu viver. Ó Espírito Santo, que história gloriosa e, podemos dizer, emocionante. Uma história real de um homem que viveu a injustiça, não pelos de fora, mas os de dentro, que permaneceu fiel ao Senhor, que guardou o coração para não se deixar sujar pelo ódio, pela mágoa, e que no fim de tudo foi honrado. A honra veio, porque o Senhor é Deus. Oh meu Deus, nos ajuda a confiar como José confiou. Nos ajuda a esperar como José esperou. Meu Senhor, nos ajuda a perdoar como José perdoou. Nos ajuda a enxergar o Senhor em tudo, mesmo naqueles momentos que parece que tudo está indo a perder, ou tudo está dando errado. Parece que o Senhor esqueceu de nós, ou parece que o Senhor não está vendo aquilo.
Nos ajuda a enxergar o Senhor em tudo, meu Pai. Ó Espírito Santo, vem sobre nós com a tua sabedoria. Peça sabedoria. Dai-nos sabedoria, Deus, para saber agir com as nossas emoções, porque o maior inimigo do ser humano não é o diabo, não. Quem dera fosse. O maior inimigo nosso é a nossa natureza, é a natureza humana, é o orgulho, é a vaidade, é o engano, é a cobiça, é a inveja, é a mágoa, é o ressentimento. Nos ajuda a vencer todas as emoções negativas, meu Pai, e nos ajuda a negar a nós mesmos e andar na fidelidade, na obediência, no temor. Eu confesso, Deus, que não é fácil, mas é possível, porque tudo é possível. Me ajuda, Deus. Eu peço a tua ajuda, porque diante das minhas lutas, conflitos externos e internos, eu preciso do Senhor. Dá-me sabedoria, dá-me entendimento, dá-me visão, ó Deus. Meu Pai, eu ministro sobre a vida dessa pessoa a mesma direção que recebeu José. Eu ministro a mesma coragem, a mesma ousadia, a mesma confiança, a mesma fé, o mesmo coração que teve José, que isso venha imperar, dominar a vida dessa pessoa. E que assim como houve um desfecho magnífico e os planos do Senhor se cumpriu na vida de José, isso vai acontecer na vida dela e dele que aqui está, de todos nós. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu perdão, bondade, compaixão. Obrigado pelo ar que respiramos, pela vida que há em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, não só hoje, para todo sempre. Digo obrigado, Jesus. Palmas para o nosso Deus.